Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 18, que nos diz assim: Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Irmão, você já tentou alguma vez pedir uma orientação para uma pessoa para chegar em determinado lugar e o que recebeu foi uma série de rotas que, na verdade, apenas lhe levou mais longe do destino? Ou depois até percebeu que havia uma forma mais fácil de chegar aonde queria? Assim muitas vezes acontece na vida espiritual. Chegar na presença de Deus é fácil, mas há pessoas que querem dificultar o seu acesso a Ele. Na meditação anterior, nós vimos como Paulo agora ele prepara os crentes a resistir aos falsos ensinos dos falsos profetas. O ponto principal é saber que tudo o que nós precisamos está em Cristo. Ele pagou nossa dívida ali na cruz e nos reconciliou completamente com Deus. Assim, não são rituais ligados a comidas, bebidas ou guarda de dias especiais que nos salvarão. Aqui Paulo então continua o alerta aos crentes contra os perigos de pessoas que desejam espalhar as suas heresias sob o pretexto de humildade e de visões especiais. Aqui nós vemos uma das grandes estratégias dos enganadores no meio da igreja. A fim de serem reconhecidos como pessoas de autoridade espiritual, apelam para a alegação que receberam uma revelação espiritual superior e que todos devem dar atenção às suas palavras e às suas novas doutrinas. De fato, irmãos, esse é um grande problema na igreja evangélica. Por seu apreço às questões sobrenaturais e uma facilidade de ser envolvido em superstições, os crentes muitas vezes acatam com facilidade falsos ensinos apenas por se revestir com uma aparência de misticismo. São revelações sobre a vida, decretos a respeito do seu futuro, coisas que há décadas e séculos têm prejudicado a fé de milhares de pessoas, iludido e enganado, mas que continuam a ter espaço nos púlpitos ainda hoje. Paulo aqui mostra um exemplo: o culto aos anjos. Ao que parece, esses falsos profetas estavam proclamando a necessidade de se fazer um culto especial aos seres angelicais, para que através deles os crentes tivessem um acesso mais eficaz à presença de Deus. A mesma coisa acontece hoje em relação ao culto aos santos ou padroeiros, com base aqui no mesmo argumento de que através dessas pessoas os cristãos podem se aproximar mais facilmente de Deus. Então agora a gente pode entender por que desde o início dessa carta, Paulo ele estabeleceu a posição de honra de Jesus diante dos principados e potestades, como ele escreveu lá no capítulo 1, versículo 16. E não apenas diante dos seres angelicais, mas também diante de todas as coisas criadas. Pois quem acredita nessas invenções humanas não percebe que está defraudando de Jesus a sua obra e o seu ofício. Quem busca anjos ou outros homens como mediadores diante de Deus, na verdade está tentando tirar aquilo que pertence somente a Cristo. Como o próprio apóstolo Paulo ensina a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então percebam que no fim, na busca de uma aproximação a Deus através de criaturas, essas coisas acabam por afastar os crentes da presença do Pai. São pessoas que inventam tantas doutrinas para os homens seguirem, a fim de que possam alcançar a presença de Deus, que acabam criando mais emaranhados desnecessários, quando tudo se resolve na simplicidade do Evangelho. Ou seja, tudo o que precisamos é apenas de Jesus. Mas o final desse versículo explica o porquê esses falsos mestres agiam assim e continuam agindo hoje também. Eles são infatuados na sua mente carnal. A palavra infatuado significa pretensioso, orgulhoso. O que Paulo quer mostrar é que esses homens não desejam a glória de Cristo, mas sim a própria glória.
Essas pessoas não se preocupam com o Evangelho, e sim com as suas próprias doutrinas inventadas. Esses homens não se preocupam com a Igreja de Cristo, e sim com a sua própria cobiça. Além disso, demonstram que o que lhes dirige é a sua sabedoria mundana, sabedoria carnal. Aqui também nós podemos ver porque desde o início dessa carta, Paulo orava para que os crentes fossem capacitados com a sabedoria e entendimento espiritual. Quando nós crescemos e nos desenvolvemos na palavra de Deus, na sua revelação bíblica, facilmente percebemos aquilo que não vem dos céus. Devemos sempre lembrar que a verdadeira revelação divina sempre aponta para Jesus e não para o homem. Por isso, quando Pedro disse a respeito de Jesus: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", a pronta resposta de Jesus a ele foi: "Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus." Mateus 16, 16 e 17. Meu irmão, não deixe que falsos pregadores sejam árbitro, ou seja, não deixe com que eles sejam guias sobre a tua vida, lhe desviando da verdade do Evangelho. Jesus é o único caminho, a única verdade para chegarmos a Deus. Nele está a nossa única opção da vida eterna. Não se prenda a rituais e doutrinas inventadas por homens. Se prenda somente a Jesus e esteja ligado na única videira que Deus nos entregou. Amém. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por Tua misericórdia sobre nós. Te agradecemos, Senhor, porque Tu enviaste o Teu Filho como o nosso caminho para chegar a Ti. Tu enviaste o Teu Filho como aquele que morreu para nos resgatar dos nossos pecados e quitar todas as nossas dívidas, a fim de que fôssemos perdoados e reconciliados contigo. Pedimos, ó Pai, que a Tua graça sempre venha envolver a nossa mente, a fim de que não nos desviemos da verdade do Teu Evangelho, a fim de que não nos envolvamos com as doutrinas humanas e não nos deixemos ser enganados pelas invenções dos falsos profetas e falsos mestres que estão por aí afora. Dá-nos, ó Pai, a nossa fé firmada em Cristo e unicamente nele. Queremos ser um povo zeloso de boas obras, zeloso na verdade do Evangelho. É o que nós pedimos por nós, por todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém.